Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer uma análise de variância, tá? A famosa ANOVA. Como que podemos fazer a ANOVA então aqui no programa SAS, tá? O programa de estatística aí muito simples e de fácil acesso para todos vocês. Bom, primeiramente, vamos criar um título aqui, poder aparecer, chamado de ANOVA, ou análise de variância, também conhecida como ANOVA, tá? E nesses dados nossos, vamos chamar esses dados de peso, tá? Então, peso aí de frangos, então, hoje vamos falar um pouco aí de frangos que foram tratados da seguinte forma. Então, vamos lá. Imagine uma situação em que a gente vai ter, vou colocar o meu input aqui, para indicar cada uma das minhas colunas dos meus dados, certo? Então, imagine a situação onde que a gente tem animais, frangos aí que foram criadas com as condições em diferentes galpões aí, em que uma dessas condições eles recebiam água resfriada e também em outra situação em que tem água aí natural, então água aí sem resfriamento. Então, para a minha variável água, eu vou estar adicionando aqui água como o nome dessa coluna, onde que eu vou estar indicando se ela é resfriada ou se ela é natural. E minha outra coluna vai ser, então, o peso final desses animais. Eu vou chamar só de peso mesmo, e é o peso que esses frangos, então, vão atingir. Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber se eu adicionar, ofertar aí água resfriada para esses animais ou natural, se isso vai refletir no desempenho desses animais. Se refletir no ganho de peso. No ganho de peso, que a gente não colocou ganho de peso, colocou peso. Até colocando, por exemplo, o peso inicial menos o peso final aí, e vem o ganho de peso desses animais. A gente vai falar um pouco mais disso lá à frente. Então, aqui eu vou ativar os caras, que seria os meus dados, aqui, e colar, vai ficar mais fácil. Claro que se eu tivesse já meus dados tudo tabulado no Excel, por exemplo, eu poderia copiar e colar aqui, certo? Então, água natural, ou água resfriada, agora água natural. E qual que seria o desempenho desses animais? Vamos criar aqui, animais com peso de 2,5, 2,4 quilos, 2,6, 2,7. Então, valores ali aleatórios, tá? Eu estou criando isso aqui da minha cabeça. Se esses valores são reais ou não, isso aí já não é o objetivo nosso aqui, tá? Então, é só para mostrar e testar aqui para vocês, Para água natural, vamos já colocar um valor aqui mais baixo, porque o que a gente quer mostrar aqui quando há essa diferença, certo? Vamos imaginar que os animais que não receberam água resfriada teve um ganho de peso aí inferior a quem recebeu água resfriada. Bom, os meus dados já estão. Só que aqui, o que está faltando? Uma coisa que a gente já viu antes. Essa água aqui, essas variáveis, elas são do tipo alfanumérica, certo? Ou seja, temos letras no meio, na verdade é apenas letra. Precisamos colocar então um cifrão aqui para indicar que se trata então de palavras, tá? E não se trata de números, igual é o caso de 2,5 aqui. E para esse peso também, o que acontece? O SAS, ele é um programa, como vocês já perceberam, Ele é um programa aí que está tudo em inglês, tá? Não é em português. E lá nos Estados Unidos, o pessoal, eles não utilizam a vírgula como separador, tá? Como separador aqui de casas decimais. Eles usam o ponto. Então, aqui a gente pode substituir essa vírgula por um ponto. A gente pode colocar aí, Ctrl F, que vai abrir aqui, a aba aqui de Find, que é de procurar, Ctrl F para procurar. A gente vai procurar, então, substituir por ponto. Eu aperto aqui para substituir todos, tudo que tinha vírgula, agora eu tenho ponto. Agora está tudo certo, temos todos os nossos dados aqui. A primeira
Então, eu posso aqui, olha, se eu estiver aleatoriamente em qualquer casa decimal, né, mas falou em qualquer local, eu consigo, então, vir aqui nesse bonequinho e pedir para rodar. Não precisa estar selecionando. Pronto, está aqui, então, a nossa tabela com o nome de ANOVA, que é a análise de variância, que a gente deu lá anteriormente, tá? E aqui a gente vai ter, então, as nossas informações, as 20 observações aqui. Bom, qual que é o nosso objetivo hoje? É fazer uma análise de variância, para saber se teve diferença significativa entre essa água resfriada ou da água natural. E para isso, ó, a gente vai fazer o nosso procedimento com o PROC ANOVA. Então, você vai selecionar o PROC ANOVA e à frente aqui vocês podem também estar indicando quais são esses dados seus. Aqui a gente só tem um dado, que é o peso de frango. Então, eu vou estar utilizando eles aqui. Eu finalizo, então, o PROC ANOVA com ponto e vírgula. Eu vou passar para a próxima linha para vocês visualizar melhor e conseguir separar melhor, mas não teria problema se eu continuasse aqui, por exemplo, ó, a adicionar minhas outras coisas, né, meus outros procedimentos e outras coisas que eu estou pedindo aí para o programa, eu poderia colocar sem precisar passar para a próxima linha, mas eu vou passar aqui para vocês visualizar melhor. E no PROC ANOVA, a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar qual que é a nossa variável do tipo qualitativa, né, que é chamada do tipo classificatória. O que seria a variável classificatória? Ela tem, por exemplo, resfriada ou natural. Claro que entre a água resfriada e natural tem uma água ali meia resfriada, mas não é esse o intuito aqui não. Imagine se fosse, por exemplo, IATF e monta natural. Não existe um meio termo aí entre IATF, né, inseminação artificial aí, tempo fixo, e uma inseminação não, mas uma monta natural. Então não existe uma meia monta natural. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma variável classificatória. Então, a classe é o quê? Ou é resfriada ou ela é natural, certo? Diferente do peso. O peso a gente tem 2.5, 2.4, 2.6. São valores que admite valores ali, por exemplo, entre 2,5 e 2,8, uma infinidade de valores, né? 2,55, 2,52, 2,527. Então, no classificatório aqui, a gente vai adicionar quem? Quem é o nosso classificatório, ou seja, quem é o nosso qualitativo, a variável qualitativa aqui, que no caso é a água, tá? Então, aqui, ó, aqui no input a gente vê qual é o nome de cada uma das colunas, certo? Então, na nossa primeira coluna aqui é a água, a gente adiciona, então, que ela é classificatória. Após indicar, então, que é classificatória, a gente vai escrever o nosso modelo. Qual que é o modelo? A gente quer saber se o peso, vamos lá, ó, o peso, ela está em função de quê? Então, vamos adicionar a igualdade aqui e depois da igualdade vamos adicionar, então, a água. Então, queremos saber se o peso, ela tem aí diferença significativa em função da água. Por exemplo, vamos imaginar aqui que vocês teriam não só água diferente, mas outro tipo de variável aqui, por exemplo. Então, se eles são macho ou fêmea. Então, para ver se o sexo desses animais, ele também influencia o peso deles, né? Então, se são frangos ou frangas, né? São machos ou fêmeas aqui. Vamos adicionar tudo aqui, tá? Como não temos por enquanto, vamos deixar apenas água. E, após finalizar, então, o nosso modelo, quer dizer, peso, não, porque, ó, imaginei se em determinado momento aqui, ó, eu esqueça de colocar esse ponto e vírgula. Então, o meu PROC ANOVA aqui, ó, ele não tá com a cor que, na verdade, deveria ter. Então, pode ser que tenha algum problema anteriormente aí que vocês podem estar adicionando, tá bom? Então, fizemos aqui o nosso PROC ANOVA. Agora sim, como a gente já pediu o PROC print desses dados aqui, não precisamos selecionar tudo de novo. Então, vamos selecionar só o PROC ANOVA e pedir para rodar. Está feito. De forma bem rápida e simples, né? Temos aqui, então, o nosso procedimento de ANOVA. Aqui a gente tem, então, as informações sobre o nível de classificação,
ou seja, nas nossas variáveis classificatórias, seria a água, a gente tem 2 níveis, tá? Que é a água natural ou se a água é resfriada. Aqui a gente vai ter também, ó, informações lidas, que foram 20, e aqui o número de informações usadas, que foram 20 também. Ah, mas como assim? Ó, se a gente pegasse aqui, por exemplo, 2.0, e acabou tendo um dado perdido, acabamos tendo um erro aí, por exemplo, de a gente colocar aqui como um ponto como dado perdido, e pedir novamente para rodar, ó, vocês vão ver. Bom, agora tem que rodar tudo, né? Vocês vão ver a diferença. Então aqui, ó, tem um ponto, porque ele não conseguiu ler por algum erro, mas aí a gente vai adicionar aqui como se fosse um ponto mesmo de dado perdido. E aqui a gente já observa o seguinte, que o número de observações que eu dei foram 20, que ele leu 20. Só que a que ele usou foi só 19. Por quê? Porque essa aqui, na verdade, não tem como usar, certo? Não tem como usar o ponto aqui. Então, é por isso que a gente consegue ver através através, então, aqui, se todos as nossas observações elas foram lidas durante os procedimentos, tá bom? Descendo aqui, ó, temos análise de variância, aqui a gente tem o quadro da ANOVA, o famoso quadro da ANOVA, a gente vai ter aqui, então, os graus de liberdade, tanto total, do resíduo e também, no caso aqui do nosso modelo, que é em função, então, da água, e a gente vai ter, então, a soma dos quadrados, os quadrados médios, o F, e por último aqui, ó, o mais importante para a gente até então, seria o F, a probabilidade, né, desse F, ou seja, a probabilidade, então, das nossas respostas em função dos nossos tratamentos. Ou seja, aqui, por exemplo, está indicando o quê? Tem um valor de menor do que 0,001, ou seja, é um valor muito abaixo, por exemplo, da nossa significância. Qual que seria a significância aqui? Poderíamos usar como padrão, né, o 0,05. Então, toda vez que esse valor estiver abaixo de 0,05, isso significa que foi significativo, ou seja, teve diferença significativa. Então, não podemos, nesse caso, não vamos aceitar a hipótese nula, né? Não vamos aceitar a hipótese nula, vamos rejeitar essa hipótese nula em que não há diferença, tá? Então, descendo aqui, ó, a gente consegue ver outras variáveis, né? Outras saídas aqui para a gente, que seria o R², que é o R quadrado, ou o coeficiente de determinação, e ele indica para a gente quanto por cento, né, desses dados eles realmente são explicados aí pelo nosso tratamento, tá? Então, nesse caso nosso aqui, ó, 82,42% ele é explicado da variação dentro aí do peso, ela é explicado pelo tipo de água que esse animal está recebendo, se é resfriada ou se ela é natural. A gente tem o coeficiente de variação também, tá? E aqui, né, tanto peso médio, a raiz, então tem várias informações para você. No R² aqui, né, o que a gente preconiza, o que a gente busca aqui, ele tem um valor aí mais alto possível. Se tiver aqui, por exemplo, 10% de certeza de realmente não ter diferença significativa ou ter, isso na verdade é um dado que não, é uma informação que talvez não seja tão verdadeira assim, né, com apenas 10% de certeza disso aí, tá bom? E aqui embaixo, que é onde nós vamos realmente olhar cada uma das variáveis, nesse caso aqui a gente só tem a água, tá? Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, o sexo, no caso, animais que foram de diferentes eclosões, como a gente está falando aqui de aves, certo? Então, eles estariam todos aqui, porque no modelo ele vai aparecer apenas um modelo completo, ou seja, aqui é a diferença para o modelo que a gente fez, e aqui é para cada uma das variáveis. E nesse caso aqui, como a gente pode ver, o que aconteceu? Ó, p-valor menor do que 0,05, rejeitamos a hipótese nula e ficamos com a hipótese alternativa, ou seja, a diferença entre os meus tratamentos, a diferença entre água resfriada e água natural. Aqui embaixo, ó, conseguimos ver então a distribuição de peso, e como se trata apenas de 2 valores, então são tanto a água natural quanto a resfriada, aqui a gente consegue ver que a água resfriada ela teve uma média maior, e como já indicou que essa média aqui é diferente, pelo menos aqui, da natural, e a gente sabe que ela é maior, então a gente consegue concluir com base nisso que
a água resfriada, ela acaba tendo aí um efeito e sim do que a água natural. Então, se eu utilizar água resfriada, eu vou ter, então, um ganho de peso maior e uma produtividade maior, né, de certa forma, aí, desses animais, tá bom? Então, aqui a gente precisa fazer o teste de médias? Não, certo? Porque o teste de médias, pessoal, vai ser, né, na análise de variância, o teste de média vai ser quando a gente tem mais de dois tratamentos. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, 3 tratamentos, eu falo que existe pelo menos, aí, né, nesse valor aqui, ele vai indicar que existe pelo menos uma média que é diferente das demais. Então, pode ser o tipo de tratamento seu 1 e 2 seja igual, só que o terceiro seja diferente. Pode ser que o primeiro seja diferente e o 2 e o 3 igual, pode ser que todos sejam diferentes também, tá? Mas quando a gente tem 2, que é no caso desse exemplo nosso aqui, não precisa fazer o teste de média, porque a gente já sabe que a média do resfriado foi maior, portanto, a água resfriada ela vai proporcionar, então, um peso maior para esses animais. Claro que o Proquianova, ele é bom, mas a gente pode utilizar também outro tipo, que é o Proc-GLM, que é o modelo linear generalizado, tá? Bastante utilizado aí também, principalmente quando a gente tem dados desbalanceados. Então, se você tem dados desbalanceados, ou quer testar outras coisas aí, então utilize esse próprio GLM, como, por exemplo, fazer o desdobramento de fatores, que é algo ali no esquema fatorial, que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui, ó, como que a gente faria o próprio GLM em relação ao Proquianova? A gente colocaria, então, o nosso classificatório, no caso aqui a água, o nosso modelo, que é o peso em função da água. E aqui, no final das contas, a gente coloca um run. Forma que eu escrevo aqui para o Proquianova, eu vou escrever para o Proc-GLM. Eu vou pedir para rodar os dois, e a gente consegue visualizar melhor a diferença entre eles. Olha, quando a gente olha aqui, ó, qual que seria a diferença desse para o anterior? Vamos pegar um valor aqui, por exemplo, ó, de 1,352 para a água, e aqui, ó, 1,352, certo? Olha aqui o coeficiente de determinação, 82, 84, 31. Então, aqui a gente tem 82, 84, 31. Uai, Daniel, mas deu tudo igual, não teve diferença. Tá, não teve diferença, pessoal, porque aqui a gente está trabalhando com os dados que são, então, balanceados, e são dados que não temos aqui uma quantidade de dados muito grande, certo? Então, não é uma análise muito robusta. Então, só para vocês verem realmente, ó, o que acontece. O Proc-GLM, ele vai fazer análise de variância. Então, aqui ele vai fazer essa análise de variância da mesma forma como o Proquianova também faz, tá? Então, quando formos fazer aqui, vamos usar bastante o Proc-GLM, vocês vão ver, e saiba que é justamente para poder fazer essa nossa análise de variância. E qual que é a diferença, assim, que a gente consegue ver nesses resultados com o Proc-GLM? Primeiramente, que aqui eles fazem 2 tipos de soma de quadrados, que é o soma de quadrados do tipo 1 e o soma de quadrados do tipo 2. E na soma de quadrados do tipo 2, tipo 3, na verdade, né, não é do tipo 2, a gente vai ter aqui, não nesse caso, porque ó, tanto a soma de quadrados do tipo 1 quanto do tipo 2, ele vai ser aqui praticamente igual. Isso é por conta do nosso modelo que é simples, mas em modelos mais complexos, esses valores são diferentes. E como geralmente a gente trabalha com dados desbalanceados e outras questões aí também, eu prefiro, por exemplo, aqui, ó, utilizar sempre a soma de quadrados do tipo 3. Como eu falei, né, nesse caso aqui não vamos ter diferença, tá? Então, eu vou utilizar essa soma de quadrados do tipo 3. Já o restante realmente vai ser bem parecido. Vamos adicionar um ponto aqui para ver se já é o suficiente para mexer em algumas dessas respostas que a gente teve aqui. 8260 é a mesma coisa, realmente, que a gente não vai ter diferença, mas basicamente vamos trabalhando com dados maiores, a gente consegue ver melhor essa diferença nos nossos dados, tá bom?
Bem, o que eu ia falar hoje com vocês era basicamente isso, então no próximo vídeo vamos falar mais como a gente pode fazer para fazer o teste de médias, quando a gente vai trabalhar então com mais de um tipo com mais de 2 tipos de tratamentos, tá? E lembrando que são tratamentos do tipo qualitativo, tá? Então, pessoal, peço aí que se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para ficar por dentro dos novos vídeos que vão surgindo aí com o tempo. E eu aguardo vocês, então, no